Olá, eu sou Rita Brasil, da marca Rita Proce. Eu nasci no interior da Amazônia e tenho um negócio de biojoias. E hoje eu estou aqui para falar um pouco de arte, tecnologia e inovação. O trabalho que eu faço, ele exige um pouco dessa mistura de tudo isso, porque eu misturo metal precioso com a biodiversidade. E antes de começar a falar um pouco dessa minha jornada de mais de 30 anos com a experiência nesse setor, eu quero citar aqui as palavras da minha irmã, que é escritora, ela é joalheira, é artista plástica chamada Maria Brasil, que ela fala que a arte é a poesia da alma. E também lembrando de algumas palavras do poeta que diz que a arte é um fio bem comprido que ele é lançado no abismo para resgatar as pessoas que estão no abismo. Então a arte, ela, além da beleza, além de compor cenários, ela foi feita também para cuidar do nosso emocional. Por isso que eu amo o que eu faço, porque tudo isso envolve a arte, envolve a inovação, envolve a tecnologia, envolve os povos indígenas, e a minha cadeia produtiva, ela é muito grande. Eu trato com artesãos que a cada dia tem o seu emocional colocado naquele trabalho. E isso é muito interessante, porque falar de arte é falar de vida. Eu vou falar também um pouquinho sobre a tecnologia. A tecnologia que ela está embutida em algum processo produtivo meu. Quando eu começo o meu processo produtivo, na verdade é o meu processo criativo. Eu começo com uma ideia, né? Essa ideia eu vou pesquisar sobre isso. Eu quero fazer, vou dar um exemplo que é uma coleção clássica minha, né? Que é o Gavião Real. E aí, por exemplo, eu vou criar a coleção Gavião Real. Aí eu vou pesquisar sobre todo esse processo, né? De onde vem o gavião, como é que é a asa dele, quais as cores, qual é o habitat dele, o que ele significa, qual é o significado da águia, da maior águia de rapina, né? Que é o Gavião Real, aonde que ele vive. Eu sei que vive na Amazônia, em alguns outros países. Aí vou pesquisar sobre tudo isso. Todo o conceito dele, da parte do que ele é e também do que ele representa. E isso me ajuda muito nos desenhos. Eu começo a desenhar e aí eu vou, além de pesquisar sobre tudo isso, eu vou pensar em como que eu vou fazer essa peça. Depois que eu termino de desenhar, eu vou usar as cores, né, que representam tudo isso. E depois disso, eu vou descobrir ou mesmo analisar ou pesquisar quais os materiais que poderiam usar nessa coleção. Feito isso, eu vou fazer a peça piloto. Quando eu faço a peça piloto, que ela é só o metal, porque quando eu mexo com as sementes, com as fibras, eu já não posso tirar molde, porque cada peça é uma peça, né? Diferente. Mas no caso da prata, do metal precioso, eu posso sim tirar um molde para que depois, se eu decidir repetir a peça e que ela fique igual, eu possa fazer de uma maneira bem assertiva. Então, a tecnologia que envolve a fundição, que a gente chama fundição por cera perdida, é o que eu uso muito na tecnologia para a repetição dos modelos e deixar eles iguaizinhos com o anterior. E o que eu uso, no caso, depois que eu faço a peça piloto na prata, eu tiro esse molde, que ele é feito de silicone, é um molde bem flexível. E no caso aqui, ó, eu coloquei a peça para mostrar que o desenho ele fica bem nítido, né?
Esse desenho ele é preenchido com uma cera especial para joia, que a gente coloca na injetora de cera. Ela é elétrica e você injeta a cera especial nessa injetora, e essa injetora, esse molde de silicone, ele tem uma entrada. Aí nessa entrada você vai e injeta no bico da injetora, a injetora passa a cera líquida para cá e ela é fechada, né? Você deixa ela fechada até ela esfriar. Quando você abre, ela tá o molde feito em cera. Depois disso, a gente pega esse molde e transforma ele numa árvore. É uma árvorezinha mesmo, ela tem uma base de silicone e você vai soldando as cerinhas nessa base. Ela fica como se fosse uma árvore. Digamos, esse brinco aqui, que é um brinco que ele representa os brincos das mulheres indígenas, né? Porque ele fica tipo um brinco fincado na orelha. Eu faço uma árvorezinha só desse molde, desse brinco. E depois eu vou colocar em um tubo, vou colocar gesso, vou envolver ele com um jornal e colocar gesso. Vou colocar na fundição. A fundição é um processo tecnológico que você vai ligar a máquina de fundição e você vai colocar os tubos dentro dela, é um forno. E ela vai cozinhar ele vai ter um cozimento por um tempo determinado, que a cera vai derreter e o gesso vai tomar conta do espaço da cera. Quando isso acontece, aí é a hora que a prata entra. Você vai derreter a prata e vai colocar dentro desse tubo, né, de uma maneira segura. Existe braço mecânico para você fazer isso, com luvas, com tudo. Você coloca essa prata líquida dentro do tubo e ele vai para o resfriamento, né? Depois do cozimento, né, de ficar várias horas, ele vai para o resfriamento. E depois de um tempo, quando ele está resfriado, você tem uma árvorezinha toda de prata. E é essa prata que você vai lixar, você vai polir, você vai serrar, vai soldar e transforma num modelo. Aí depois de pronto, polido, eu ainda vou fazer uma arte em cima, que é a pintura, para deixar na cor do gavião real. Então assim, eu vou fazer uma oxidação da prata, né? Vou deixar a prata escura e clara. Então tudo isso envolve muita mão de obra e muito trabalho e uma persistência. E ao mesmo tempo uma vontade de mostrar o teu trabalho num nível muito superior ao nível caseiro, digamos assim. Então eu vou estar mostrando um trabalho com tecnologia, com inovação e com muito amor. E essa é a forma que eu mostro o meu trabalho. O meu trabalho, ele é muito ligado ao amor, ao emocional, a fazer as pessoas felizes. E é isso que eu gostaria, que eu queria falar sobre a tecnologia. Então, eu vim aqui na loja do meu vizinho com os bioinstrumentos Gaponga para mostrar um pouco da natureza, da tecnologia, que são os sons tirados da floresta. E eles fazem muitos instrumentos, ó, com sons da floresta, com madeiras de reaproveitamento. E eu queria mostrar um pouquinho de cada som para vocês. Olha só, através dessa caneta tecnológica misturada com a arte amazônica, você pode tirar os sons da floresta. Olha só, cada instrumento vai tirando o som de cada instrumento. Ó, o som da chuva. Isso é incrível, né? O instrumento de cuia, o som que dá para sair da cuia. Então são vários instrumentos. Isso é tecnologia, isso é inovação. Parabéns, Gaponga, Celdo Braga.
Muito obrigada por essa participação tão importante aqui na minha palestra. A arte, além de vida, também, para mim, a arte sempre foi a minha fonte de renda. Eu sempre vivi de arte, há mais de 30 anos. Aliás, sempre vivi desde a minha adolescência até os dias de hoje. Já passei por vários setores de arte, já fiz pintura em cerâmica, gesso, madeira, fiz pequenos objetos de movelaria e passei por todo esse processo até chegar na joalheria e fazer um pouco de artes da joalheria, né? São as biojoias, dei cursos sobre isso já, mas eu estou aqui também para falar de inovação. O que é a inovação? A inovação, ela vem de boas ideias, ideias em cima de um produto que já existe e que você possa melhorar. Então, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento que a gente passou por uma pandemia que ainda está, né? Tudo é novo, é um novo normal e tudo isso veio para acelerar as coisas que deveriam acontecer ao longo dos anos. Ela veio de uma vez e agora a gente se vê praticamente no futuro, como se fosse a máquina do tempo. E tudo isso, temos que nos adaptar a essas inovações tecnológicas, como o digital, as feiras online, como essa, né? E também, além de tudo, sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos, né? Como demonstrar o nosso trabalho através das redes sociais, através de tudo que gera um online, tudo que gera o digital, né? Que a partir de agora o mundo é digital. Então, assim, para dar uma explicação melhor o que é uma inovação de um produto, eu separei aqui essas sementes de tucumã, né? O tucumã, para quem não sabe, é uma fruta aqui do Amazonas que a gente usa muito no café da manhã. Ela tem uma polpa alaranjada e depois que você come, fica essa semente aqui, né? Que ela é bem rígida e quando você dá o polimento, ela fica linda. Olha só, pega um polimento maravilhoso. Então, o que é a inovação? A inovação é fazer isso que os nossos indígenas já fazem, ó, pegar o tucumã e transformar numa embalagem. Essa embalagem a gente compra dos indígenas e coloca as nossas alianças que são feitas da semente de tucumã com prata. Isso aqui é uma inovação, porque a gente pegou uma semente, já existia aquela aliança indígena tradicional, né, que é toda feita da própria semente. E a gente acrescentou prata e um design inovador em cima. E também, ó, eu tenho aqui um colar que ele é uma inovação pura. Por quê? Porque eu peguei um tucumaí, que é um tucumã pequeno, que ele é mais para a beira do rio, que os peixes comem esse tucumã. E esse tucumã ele é um pouquinho menor, então dá para fazer coisas menores com ele. E a gente colocou a incrustação da prata, no caso aqui esse é do elemento fogo, que a gente faz muito as simbologias. E ele virou um aromatizador físico. Através dessa abertura, você coloca com algodão o seu perfume ou a sua essência. E nesse momento que a gente está cuidando da nossa saúde, a gente pode colocar também uma essência para respirar melhor, sabe? Que a gente usa muita máscara, né? Então isso aqui é uma inovação. A gente pegou um produto que já existia como aliança, inovou colocando a biodiversidade e o metal precioso nela. E também pegamos uma semente e transformamos numa joia interativa, uma joia funcional e ao mesmo tempo medicinal. Então, isso é um conceito de
inovação misturada com a tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa de alguns instrumentos para que deixar esse polimento muito bem apresentável. A gente usa polidor, a gente usa ceras, a gente usa alguns objetos cortantes para deixar a peça nesse formato, né? Então a inovação, a tecnologia pode vir de um produto, em cima de um produto já existente. E é isso. E eu creio que os nossos povos, os nossos amazônidas, os nossos indígenas, o nosso povo amazônico, eles vão inovar muito através da tecnologia, porque eles vão estar no seu habitat como sempre quiseram e através de um celular vão poder mostrar sua arte para o mundo todo. Então, a inovação, eu penso que a gente não tem que ter medo desse novo normal. A gente tem que inovar cada vez mais. Inovar levando as pessoas até as nossas casas, através do celular, através das redes sociais, para mostrar aquilo que sempre gostamos de fazer, que é a nossa arte amazônica. E é isso, eu quero desejar a todos que vamos pensar positivo, vamos pensar num novo amanhã sem medo, porque nós somos adaptáveis, nós vivemos na Amazônia, nós vivemos em estradas de rios. A gente nunca teve medo de grandes lugares, porque os nossos rios são imensos. Então, vamos nos adaptar a esse novo normal e vamos viver como sempre vivemos, no nosso habitat, mas mostrar o nosso trabalho através das tecnologias. Muito obrigada, gratidão. Que Deus abençoe a todos.